Olá você, seja bem-vindo, seja bem-vinda a mais uma edição do Setcast, o podcast da Sete. Aqui falamos de mídia, entretenimento e broadcast com quem vive esse universo de perto. Sempre com leveza, trazemos entrevistas e conversas cheias de conhecimento, tecnologias e tendências. Meu nome é Deise Feitosa, então fique com a gente e aproveite este episódio que traz dois convidados bem especiais, como sempre, que é são dois professores, aliás, né? Venho aqui dizer que é o professor Adalto Francioso Diniz, diretor da Faculdade Casper Libero. Seja muito bem-vindo, professor Adalto. E o professor Renato Tavares, que é coordenador do curso, agora de novo nome, ele passou de rádio, TV e internet a audiovisual, vamos falar sobre isso, que é o professor Renato Tavares. Professor, seja muito bem-vindo a mais uma edição do Setcast. Muito obrigado, Deise, muito feliz aqui em participar com vocês. Muito bom. Então hoje a gente vai falar um pouco, né, sobre diversos temas e assuntos que permeiam aqui o campo do audiovisual. Vamos falar de educação, vamos falar também de jornalismo e rádio e TV profissional. Vamos falar sobre como o papel da faculdade nesse campo da desinformação, nesse mundo onde transborda a desinformação e como a faculdade é importante para a educação midiática, mas também vamos falar sobre tecnologia, sobre inovação também dentro do campo acadêmico. E para começar, professor Adalto, eu queria que o senhor se apresentasse. Quem que é Adalto Francioso Diniz? Difícil, né? Eu tenho quanto tempo para me definir? Tem 3 minutinhos. Quase impossível. Se esforce. Então, bom, eu sou professor, né, atualmente, né? Minha formação é em economia, sou economista, né? Uma experiência, né, de mercado financeiro, inclusive, né? Depois dessa experiência no mercado financeiro, depois de formado há muitos anos, né, eu, né, optei a carreira docente, a carreira de pesquisa, né? Na verdade era uma intenção, quando entrei no curso de economia já era uma intenção inicial, né? O que me fascinava em economia era justamente a história econômica, desde que eu entrei na faculdade, tanto é que, né, eu comecei a fazer economia, depois comecei a fazer um curso de história juntos, né? Tentei levar o curso de história junto com o curso de economia, então essa conexão entre economia e história sempre foi o que me atraiu bastante no curso de economia. Uma vez formado, evidentemente, né, você tem que trabalhar e aí digamos assim, as alternativas que aparecem, né, se aproveita, evidentemente, até por experiência profissional. Eu trabalhei alguns anos no mercado financeiro, né, e depois dessa experiência eu retomei o meu sonho, né, de fazer pós-graduação, de trabalhar com pesquisa em história econômica. Fiz o mestrado e o meu doutorado em história econômica. Então eu sou economista, né, especializado em história econômica. Atualmente eu leciono, né, na Faculdade Casper Libero, né? Atualmente, tipo, desde quantos anos, né? Há 22 anos. Então não foi um encontro por acaso aí com a comunicação. Exatamente. Então o que acontece? Há 22 anos eu leciono na Faculdade Casper Libero, né? O curso de comunicação é um curso que demanda também conhecimento de economia, é fundamental para o comunicador, não só para aquele comunicador que vai trabalhar com jornalismo econômico, como muitas vezes as pessoas pensam, mas na verdade a comunicação de modo geral, o profissional de comunicação, ele precisa ter uma visão, né, do mercado de comunicação, de como é que funciona, né, e da importância dessa compreensão, né, para a sua vida profissional. E aí, né, por conta disso, acabei sendo contratado como professor e estou lá há 22 anos. Atualmente sou diretor da Faculdade Casper Libero, né? Então eu tenho um vínculo, né, com a economia e com a comunicação, digamos assim, com a história econômica. Eu tenho uns trabalhos de pesquisa sobre história do jornalismo em São Paulo, a importância do jornalismo, né, dentro da vida política e econômica do Estado de São Paulo, particularmente. Então eu diria que uma definição curta e rápida, já que meus 3 minutos já se acabaram, né? Eu sou um profissional multifacetado, digamos assim, né? Então eu sou economista, historiador, né? Trafego também pelo campo da comunicação, pela, né, economia da mídia, né, que é um campo que no Brasil não é muito desenvolvido, a economia política da comunicação também, né, dou meus palpites. Então, digamos assim, essa característica do ponto de vista profissional, já que eu não posso abordar outros aspectos, né, vida familiar, etc. Para ficar só nesse... Quero saber isso. Ficar só nesse ponto, né? Então eu tenho essa característica, um profissional mais multifacetado. Acho que
Em 3 minutos, acho que... Excelente, excelente. Treinou bem antes. Por favor, professor Renato. Bom, é difícil a gente se definir, né? Mas eu posso dizer que eu sou radialista, jornalista, professor universitário e algo que a gente está discutindo muito, talvez realizador audiovisual ou profissional de audiovisual. Eu já trabalhei com produção, com roteiro, com edição, com direção, com programação. Então eu me formei na última turma do antigo curso de rádio e TV da USP. Passei aquela transição da mudança de rádio e TV com a junção com cinema e vídeo se transformando em audiovisual. Depois eu fiz um mestrado em comunicação e educação sobre produção radiofônica nas escolas públicas de São Paulo. E depois fiz o doutorado na área de programação de TV. E a partir do doutorado eu lancei em 2022 um livro chamado Programação de TV, Conceitos, Estratégias, Táticas e Formatos, porque eu sentia que era uma área muito importante do mercado audiovisual, mas que faltava bibliografia em português, bibliografia produzida aqui no Brasil. Leciono, né, em instituições de ensino superior há 18 anos, e já passei por 6 instituições diferentes, né? E leciono principalmente nos cursos, né, de rádio, TV, internet, cinema audiovisual, jornalismo e publicidade e propaganda. E você falou exatamente dessa transição. E a gente está falando da Faculdade Casper Libero, né, de onde vocês também lecionam. E é uma das faculdades mais tradicionais do país, a primeira faculdade de jornalismo do Brasil. Aliás, há 2 anos, são 80 anos de história. Acho que vale a gente lembrar um pouco aqui, professor Adalton, do Casper Libero, que é um grande comunicador que tivemos aqui na história do país. Temos grandes ícones da comunicação, temos a Assis Chateaubriand, temos o Roberto Marinho, o Silvio Santos, mas também temos do lado de cá o Casper Libero. Você poderia falar um pouquinho quem que foi o Casper Libero para a nossa audiência? É uma coisa interessante, né? Como bem lembrou o professor Renato, eu mesmo mencionei, difícil você definir uma pessoa. E o Casper Libero também é um personagem, uma personalidade também multifacetada, né? Ele era um jornalista, né? Formado em Direito no Largo São Francisco, né? Mas, né, militando na imprensa, como era a característica, enfim, da imprensa no Brasil, né? Até a primeira metade do século XX, em geral, eram intelectuais, enfim, que produziam, publicavam, escreviam. E ele era um personagem, né, muito inquieto, né? Ele participou da Revolução de 32 aqui em São Paulo, né? Sempre muito ativo e criou, né, um jornal importante, a Gazeta, né? Criou uma agência de notícias no Rio de Janeiro, né? Então ele, digamos assim, sempre, né, focado na comunicação, sempre atuando no campo da comunicação. Eu ousaria dizer que o Casper Libero entendeu, né, muito cedo a importância da comunicação. E né? Tinha uma mente empreendedora e inovadora. Perfeito. Já naquela época. Perfeito. Né? Então, assim, inovador. Né? Então, mesmo quando ele tinha no jornal, no seu início, ele já, né, fez, digamos assim, inovações, né, na maneira, na organização do jornal. Ele que começou no Brasil, né, a dividir o jornal em cadernos, caderno de esporte, caderno feminino, caderno infantil, né, nas edições do jornal. Então, o jornal era organizado sob a forma de cadernos. Uma observação, a Gazeta Esportiva, né, que foi o jornal, fazia parte do Grupo Gazeta, ele surge justamente como um caderno, né, era um caderno do jornal A Gazeta, que adquire vida própria e se torna um jornal autônomo, a Gazeta Esportiva, né. Talvez o pessoal mais jovem talvez não se lembre, né, certamente, não deve ter conhecido, porque é um jornal que a edição impressa foi descontinuada no final dos anos 90, mas é um jornal foi muito importante aqui em São Paulo, na área de esportes, né, de uma tremenda projeção. Muita gente conhece, inclusive, a Fundação Casper Libero pelo jornal, a Gazeta Esportiva. E criou, enfim, né, uma rádio também, né, que é a Rádio Gazeta. A Rádio Gazeta, até hoje em São Paulo, muito importante, foi um veículo de comunicação muito importante, né? Faleceu, né, em 42, mas ele... E muito jovem. Muito jovem, né, no auge do empreendedorismo, né, não vale a pena ficar descrevendo todas as inovações, mas o mais importante é que ele faleceu e deixou um testamento, né, e que nesse testamento ele dizia, né, destinou toda a fortuna dele para uma fundação que seria dirigida, inclusive, pelos funcionários da fundação, né, e essa fundação
teria como uma das obrigações manter uma faculdade de comunicação, que é a Faculdade Casper Libero. Então, um homem muito preocupado, né, com a educação também, e mais que preocupado com a educação, preocupado com a formação de comunicadores. Exatamente. Né, que isso é fundamental. Isso tá no DNA da Faculdade Casper Libero hoje, né, que é uma faculdade de comunicação muito focada na qualidade dos seus profissionais e também, né, está no DNA da faculdade e da fundação, claro, né, a inovação. Né, a preocupação com a inovação, a preocupação em acompanhar as mudanças nesse mundo de comunicação que, né, a gente vai falar mais sobre isso, no momento está passando por mudanças, né, profundas e radicais, eu diria. Não à toa, professor Renato, que a faculdade de Casper Libero, ela compõe um complexo de comunicação, o professor Adalton bem falou, mas inclusive com rádio universitária. E esse foi um dos motivos que sempre me despertou a vontade de fazer parte da equipe da Casper, né? Porque a gente tem muitas instituições de ensino superior de renome, mas a Casper Libero tem esse diferencial do complexo de comunicação. Então você pode estudar, você pode dar aula no local em que você também tem emissora de rádio FM, emissora de TV aberta, né? A herança da Rádio Gazeta M, que hoje é a Rádio Gazeta Online, que tem a produção feita ali pelos nossos alunos. A gente tem toda a área de mídias digitais, com mais de 13 milhões de seguidores. Então, você percebe realmente que você não está só falando na teoria sobre comunicação, mas que você vivencia na prática, buscando parcerias, fazendo sinergia com funcionários, com professores, com alunos. Então, esse eu enxergo um grande diferencial, além daquele ponto icônico, que é aquele prédio ali da Paulista 900, né? Então, isso gera oportunidades, por exemplo, desde a gente já fazer há quase 30 anos, um programa em TV aberta produzido por alunos universitários dos cursos de comunicação. Que é o Edição Extra. Que é o Edição Extra, né? Que o ano que vem completa 30 anos. Né? Ele é exibido uma vez por mês na TV Gazeta. Perfeito, ele passa então em TV aberta no primeiro domingo de cada mês às 11 da noite, geralmente, né, com aquele programa com reportagens aprofundadas. Quem faz o programa, né, estudantes tanto, né, do rádio, TV e internet que se torna audiovisual, quanto estudantes de jornalismo, tem supervisão operacional de funcionário, tem supervisão pedagógica de professores, as reportagens vão também para o nosso canal do YouTube, então a gente percebe em quantos anos, quantas reportagens aprofundadas, incluindo de discussões importantes da área de comunicação, né? A gente já falou sobre áudio imersivo, sobre TV digital, sobre TV 3.0. Então, até vários assuntos que a gente vê aqui num evento importante como esse da 7 já foram discutidos e aprofundados pelos nossos alunos e ganharam vazão fora da faculdade por meio das mídias do complexo da Fundação Casper Libero. Falando em rádio, TV e internet, vocês também estão passando, a Casper Libero está passando por uma grande mudança de nomenclatura. Professor Adalton, então estamos partindo de rádio, TV e internet para um curso de nome audiovisual. Eu diria que é uma mudança de nome, mas é uma mudança de nome que tem um significado muito importante, na verdade, porque ela reflete a mudança do que está acontecendo no mercado de audiovisual, de modo geral, né? De onde, né, o espírito dos tempos. Exatamente, o espírito dos tempos. Que da onde faz parte, né? O rádio, a TV e a mídia, né? Internet, né? Os sites, enfim. Né? Então, o que a gente percebe é o seguinte, que o nome antigo já não abarcava mais essa característica. Né? Então, porque está tudo junto e misturado. Né? Não dá mais você falar rádio, a TV e a internet. Né? É tudo uma coisa só. Então, uma discussão interna, uma discussão, né, longa, inclusive, até, né, a gente diz, olha, é necessário algo, né, uma denominação que sintetize essa transformação que está acontecendo no mundo da comunicação. Né? E aí nós optamos por, né, mudar o nome do curso para curso de audiovisual, né? Que está muito mais adequado aos tempos, né, que nós estamos vivendo, né? A essa, né, a juventude, inclusive, né, que já não assiste muitas vezes a TV, mas ela assiste a TV pelo celular. Você entendeu? Esse mundo da convergência, como diria o Henry Jenkins. Exatamente. É um mundo em que, né, a mídia está convergindo, né, digamos assim. Mas assim, pensando nessa mudança, a mudança é só de nome ou existe uma mudança também, uma proposta de mudança curricular? Esses novos tempos, eles já vinham sendo trabalhados dentro da grade curricular da Faculdade Casper Libero? Olha, eu acho que o professor Renato também pode falar um pouco sobre isso, mas só adiantar um pouco.
É claro que é necessário também uma mudança curricular, né? O mundo da comunicação está se transformando, né? E é necessário que as instituições de ensino acompanhem essas mudanças. E é inevitável que esse acompanhamento ele acabe se refletindo na mudança da matriz curricular. Então, nós estamos passando, inicialmente nós alteramos, né? Nós mudamos o nome, rebatizamos, atualizamos, eu diria, né? Mais quase, nós atualizamos o nome, né? E estamos estudando, né? Estamos já em processo de elaboração de uma matriz curricular também adaptada a essas mudanças, né? Passeando aqui pela feira hoje, né? Nós vimos né, as transformações que estão ocorrendo, né? A TV 3.0, né? O que ela vai mudar, a maneira de você assistir a TV e, sem dúvida nenhuma, né, vai mudar também a maneira como os programas o conteúdo, né, é produzido, né? E a faculdade tem que acompanhar essa mudança, né? A escola é uma, né, enfim, ela tem uma contradição. Ela é por um lado conservadora, né? Mas ela também, por outro lado, ela também tem que ser inovadora, né? A faculdade é um lugar de inovação, é um lugar de pesquisa, né? Então ela tem que, né, ela tem que acompanhar esse processo de mudança. E a gente está, né, estudando isso, né? E isso vai se refletir, já está se refletindo na mudança do nome e na alteração da matriz. Professor Renato, acho que tem mais algumas coisas a dizer sobre isso. Não, perfeito. A gente entende mesmo o audiovisual nessa linha do que você falou, né, Deise? Você consegue materializar no nome enxuto todo o cenário de convergência de mídias, né? E cada vez o mercado está usando essas terminologias, né? Setor audiovisual, ecossistema audiovisual, mercado audiovisual. Até na área de economia a gente tem alguns eventos recentes com o termo economia audiovisual. Então essa valorização do setor, que ali é uma palavra audiovisual, mas ela consegue congregar todas as funções relacionadas às diferentes etapas, os diferentes formatos e os diferentes suportes de mídia. Mas até o nosso aluno que estuda hoje, né, que está no 2º, 3º, 4º ano, que ele ingressou como rádio, TV e internet, ele tem vários conteúdos que dialogam com essa nomenclatura de audiovisual, por isso a importância de atualizar o nome. Então eles não trabalham só com rádio, TV e internet, eles fazem podcast, eles fazem projetos multiplataforma, eles pensam em estratégias transmídia, né, eles pensam e fazem conteúdos para streaming. Então, na verdade, a gente poder atualizar esse nome para contemplar essa essência audiovisual que a gente já vem trabalhando há algum tempo, né? Então é um nome pensando o que o mercado está fazendo, que tipo de profissional que o mercado está precisando, como a gente faz esse profissional versátil, preparado para, né, os diferentes formatos, tanto de áudio quanto de vídeo, e preparado para diferentes plataformas. Muito bacana. E assim, só para esclarecer, o profissional que se forma em audiovisual, né? Porque eu sei que para rádio e TV, ou rádio, TV e internet, você tem um documento chamado DRT, que é o registro profissional de atuação. O profissional que se forma em audiovisual também recebe esse mesmo documento, esse mesmo número? O que a gente tem observado no Brasil é que, assim, ponto de vista de governo, muitas vezes coloca-se rádio, TV e internet sob a alçada de comunicação e cinema, audiovisual sob a batuta de artes, né? A gente tem a legislação atualizada do radialista, né? 25 funções diferentes, eram 93 que foram aglutinadas em 25, para o DRT do radialista, aquele que faz rádio, TV e internet. Para quem faz audiovisual ou cinema, não existe necessariamente uma formação com o nome cineasta ou algo do tipo. Então a gente percebe que o mercado usa realizador audiovisual, profissional do audiovisual, alguns até se autodefinem como videomaker, mas a gente tem que lembrar que quem é de audiovisual pode fazer só áudio também. Então, o que a gente percebe que a tendência, né, porque isso aconteceu na USP, né, há 25 anos essa mudança, mas no Brasil inteiro, contando com a Casper, a gente só vai ter 3 cursos com a nomenclatura específica de audiovisual. Você tem cinema e mídias digitais, você tem cinema e audiovisual, você tem imagem e som, algumas derivações. Mas qual geralmente a experiência de audiovisual? A instituição emite um documento oficial falando para quais capacitações, para quais classificações de DRT aquele curso, aquela matriz curricular prepara o seu egresso. Então, a nossa proposta é poder contemplar as principais funções, né, todas as funções que a gente já tem no DRT de radialista e ainda acrescentar algumas funções que até então eram específicas da área de cinema e audiovisual.
Porque mesmo hoje a gente tem alunos que se formam em rádio, TV e internet que trabalham com outras mídias que não só rádio, TV e internet. Então a gente percebe uma forma de valorizar e ainda ampliar o campo desse profissional de audiovisual. E mesmo que ele, às vezes, ele vai fazer um produto que passou no cinema, depois foi para um streaming, depois está na internet, até terminar a janela de exibição lá na TV aberta. Então, por isso que a gente quer trabalhar muito bem, desde as funções, né, de criação de conteúdo, as funções técnicas operacionais, mas todas as funções de tomada de decisão sobre linguagem, formato, questões artísticas e principalmente algo que a Casper Libero valoriza muito, né, as funções de gestão, de liderança, de entender mercado, de propor e viabilizar projetos. Então, por isso que a gente sempre tem que tomar cuidado, que muitas pessoas têm um preconceito de achar que cursos como rádio, TV, internet, audiovisual podem ser cursos meramente técnicos. Existem cursos técnicos específicos, mas a graduação de 4 anos não. Ela tem uma forte base humanística, que sempre foi um DNA da Casper Libero, e ela tem essa preocupação de formar também gestores para o mercado profissional. É isso, professor Dalton? Não, exatamente. Acho que é muito importante a gente fazer essa distinção, né, entre as duas formações, né, porque afinal de contas você tem, por exemplo, cursos tecnólogo em audiovisual e a gente tem um curso de bacharelado em audiovisual. Evidentemente que cada curso é adequado à perspectiva, às possibilidades de cada estudante e cada curso tem evidentemente seu valor. O curso tecnólogo forma profissionais, né, que vão desenvolver tarefas fundamentais e quanto mais qualificado for esse profissional, quanto mais capacitado for esse profissional, melhor desempenhará essa tarefa. Já o bacharel em audiovisual, ele tem uma outra característica, ele é um profissional que domina também aspectos operacionais, que é um atributo muito forte dentro do tecnólogo, mas ele também, né, é um profissional que é preparado para assumir funções, digamos assim, eu não diria complexo, acho que complexo é simplificar demais, mas funções mais amplas dentro desse ambiente de audiovisual, né? Então ele vai ser, por exemplo, um produtor executivo, vai ser um diretor, né, de programação. Ele domina os aspectos operacionais, mas ele vai estar numa posição em que ele, digamos assim, ele vai dominar toda a cadeia, né, produtiva do audiovisual. Então, por isso essa diferença significativa, né, entre um bacharel em audiovisual e um tecnólogo em audiovisual, né? Então essa é a nossa perspectiva. Então, no nosso curso de audiovisual, lá na Casper Libero, a gente tem uma preocupação justamente de dotar esse aluno, né, para que ele se torne um egresso, né, capaz de desempenhar essas funções, digamos assim, decisórias dentro do mercado de audiovisual, nas empresas, né, que formam esse mercado. Eu acho que é uma discussão importante que você levanta, professor, porque, professor Renato, a gente sabe que o curso tanto de jornalismo quanto de rádio, TV, internet, enfim, o mercado, né, não exige hoje a obrigatoriedade do diploma. Então, assim, mas o que difere um profissional que ele tem uma formação superior, um bacharelado em audiovisual ou em jornalismo, de um profissional técnico, por exemplo? Qual que é o diferencial desse profissional? Que ele passa pela universidade, o que ele pode agregar para o mercado, para o mundo do trabalho? Eu entendo que ele consegue ter a visão do todo, né? A visão completa. Então ele consegue se relacionar com várias etapas e várias funções, ele precisa ter a visão do todo para fazer esse papel de produção executiva, de diretor-geral, de diretor de programação, de trabalhar a questão da distribuição. Então a gente percebe que para as funções que são, né, aquelas que o mercado remunera melhor, embora possa em alguns momentos não existir a questão da exigência legal, existe realmente uma grande preferência pelas empresas para contratar o profissional que fez os 4 anos de instituição de ensino superior. No caso de audiovisual, o que eu acho que é muito rico, é que é um curso que interage com todos os outros de comunicação. Então a gente tem o aluno profissional de audiovisual interagindo com publicidade e propaganda, com jornalismo, com relações públicas. Então acho que a ideia, já que você sabe que você vai entrar numa área que é bem versátil, quanto mais você estuda, quanto mais aprende, quanto mais você aprofunda, mais oportunidades você vai ter. Acho que um ponto importante também que a gente pode ressaltar aqui, professor Dalton, é exatamente a formação humanística que o professor Renato havia mencionado. E hoje, essa formação humanística ela é fundamental nesses tempos de desinformação, das chamadas ditas fake news. A gente sabe que news não é fake, fake não é news, mas é essencial
passar pelo mundo acadêmico para que acho que um profissional possa sair consciente, né? Eu acho que isso, né, é um aspecto importante, a passagem desse profissional por esse ambiente, por essas discussões, ela é fundamental. E eu penso que né, nós estamos vivendo um momento, né, em que a defesa da educação não utilitarista, inclusive, ela é fundamental. Né? A gente está vendo um período a todo momento você está vendo ataques à educação, né? Pessoas dizendo, por que eu preciso estudar filosofia? Por que eu preciso... Né, o tempo todo, agora em tempos de inteligência artificial especialmente. Exatamente. Vários executivos falando que pode dispensar a formação em medicina, em direito e tantas outras profissões que não é mais necessário, porque a IA vai dar conta. Será que vai dar conta? Por que eu vou usar filosofia no meu trabalho? Né? Por que eu preciso ler Machado de Assis? Aí eu me lembro, né, só particularmente Machado de Assis, eu me lembro de um professor de medicina da USP, né, professor Silviano Raia, né, um tremendo cirurgião e tal, e ele uma vez numa entrevista, uma coisa que me marcou muito, que ele falava assim, olha, para você se tornar médico, evidentemente você precisa estudar medicina, muita medicina, conhecer profundamente o conhecimento produzido, né, na medicina, né? Para você se tornar médico, você não precisa ler Machado de Assis, claro que não, tá? Mas se você tiver a oportunidade de ler Machado de Assis e outros autores, né, tão importantes, tão relevantes para a formação humanística quanto Machado de Assis, você não se tornará um médico, você se tornará um médico melhor, né? Isso que é importante, né? Então, quando, né, a gente fala, olha, um jornalista precisa estudar filosofia, um profissional de audiovisual precisa estudar filosofia, não necessariamente, é claro que não. Talvez um jornalista mais, né? Porque por função da atividade profissional, talvez ele até demande mais, né? Mas certamente, se ele estudar filosofia, se ele ler Machado de Assis, né, antropologia, filosofia, ele certamente se tornará um jornalista melhor, um profissional de audiovisual melhor, mais né, ético, não cometerá erros primários, né? Como há algum tempo, não faz tanto tempo assim, talvez. Pelo menos é o que a gente espera. Nosso público se lembre de uma propaganda, de uma campanha publicitária em que o personagem era Machado de Assis e ele era um personagem loiro, de olhos claros, quando na verdade todos sabem que, né, o Machado de Assis era um negro, tá certo? Então, é um erro primário, tá certo? Que certamente aquelas pessoas responsáveis por fazer essa campanha não deveriam ter cometido e não cometeriam se fossem mais bem informados, tá certo? Então, isso é importante. E só para mencionar também um outro aspecto da importância dessa formação, né? Hoje, né, com toda essa tecnologia, né, com todo esse desenvolvimento tecnológico, um problema fundamental é justamente a filosofia. O problema dos carros autônomos hoje não é que você não possa, né? Hoje um carro consegue andar sozinho, né? A tecnologia permite hoje um carro completamente autônomo. Mas qual é o problema do carro autônomo? Né? É tomar decisões éticas. Né? Então você tem um carro autônomo trafegando por uma avenida, né? E de repente atravessa uma criança, né? E ele tem duas possibilidades: ou atropela a criança ou joga o carro num poste e eventualmente pode matar o motorista. Que decisão ele toma? Isso é uma questão ética, né? Talvez a tecnologia, eu acredito que a tecnologia jamais conseguirá resolver essa questão. Essa é uma questão ética, uma questão moral, né? E os cientistas que estão desenvolvendo o carro automatizado estão discutindo exatamente isso, né? Uma questão filosófica. Né? Então acho que é importante essa formação. O direito ampla. dos robôs tem sido é um tema que tem sido bastante discutido. Ética de robôs. Né? Então acho que é importante a gente mencionar e defender, né, essa educação ampla, humanística, sem dúvida nenhuma. É isso. Bom, a gente está chegando ao fim. Sempre no final do nosso setcast a gente pede uma dica de filme, de algum produto cultural que vocês estejam consumindo, ou uma dica de algo que seja muito de vocês, assim, algo da essência de vocês para quem nos escuta ou para quem nos assiste. Uma dica? Eu vou dar uma dica de um filme. Tá bom. Não é que a gente falou uma discussão tão pesada sobre ética, sobre decisão, um filme antigo, um filme de 1976, tá? Rede de Intrigas. É um filme que aborda justamente essa questão, né? Questões éticas envolvendo a comunicação, né?
a relação entre informação e entretenimento, né, audiência, né, e responsabilidade. Espetacularização, né? Então eu recomendo fortemente que você, né, público interessado em comunicação, que assista esse filme. É um filme de 76, Rede de Intrigas, mas é um filme que é atual, né, bastante atual, como nunca, né? É um filme que deveria ser relançado. E de economia? E de economia? Como é que a gente ajuda para o nosso público entender melhor de economia? Ai, entender de economia? Te peguei, professor. Introdução à análise econômica. Introdução à análise econômica, não. Não, é claro, você tem bons livros de introdução à análise econômica, para gostos variados, evidentemente. Tá, mas então eu vou fazer uma indicação focada um pouco na minha paixão, né, por história econômica. Não sobre economia, hardcore, né, mas uma paixão por história econômica. E eu gosto muito de história econômica, particularmente história econômica do Brasil, né, discutir a formação econômica do Brasil. Você tem livros clássicos como Celso Furtado, Formação Econômica do Brasil, Caio Prado Júnior, História Econômica do Brasil, mas eu gosto muito de uma historiografia mais recente, que vai desafiar um pouco até os cânones clássicos, inclusive, né? Então, o Trato dos Viventes, né? Um grupo de historiadores econômicos, particularmente lá da Universidade Federal do Rio de Janeiro, né, que tem feito pesquisas, tem feito descobertas muito interessantes sobre a história econômica, sobre a formação econômica do Brasil. Então eu recomendo, né, os historiadores Manolo Florentino, né, Fragoso, são os grandes historiadores da Universidade Federal do Rio de Janeiro, e que já há alguns anos, não é de hoje, tem feito pesquisas excelentes aí, né, no campo da história econômica. Eu não vou mencionar né, Trato dos Viventes, o Trato dos Viventes, mas qualquer obra desses historiadores, eu acho que vale a pena. Coletâneas, inclusive, que eles publicaram recentemente, bastante instigante, inovador, já que está falando de inovação, uma perspectiva bastante inovadora, apesar de não ser tão recente assim. Já tem mais de 20 anos que esse pessoal está na estrada, desenvolvendo pesquisas, né? Então vale a pena conhecer essa vertente historiográfica brasileira. Muito bem, agradecemos. Professor Renato? Bom, eu vou deixar uma dica recente, né, que acho que tem muito a ver com o que a gente falou, tanto de questões éticas quanto de convergência de mídias, que é a série documental O Século do Globo. Né, são 4 episódios, então ele conta desde a origem do jornal O Globo, você entende a constituição da rádio, depois a importância da TV, os 60 anos da TV Globo nesse contexto, fala sobre questões de decisões relacionadas à política, economia, o quanto que o jornalismo, né, acabava ali tendo relações com o poder, o quanto ele era pressionado ou pressionava o próprio poder. Então são 4 episódios disponíveis no Globoplay, e ali você tem uma boa uma aula de história ali da evolução da comunicação, partindo do impresso e chegando até os meios digitais que a gente tem hoje. Professor Renato, mas a gente tem que fazer um merchanzinho também, tem o seu livro, aí você não vai indicar para o nosso ouvinte ou para o nosso público? Então, o livro, eu tive a curiosidade de desenvolver quando eu comecei a dar aula em universidade em 2007, era uma disciplina chamada Estratégias de Programação em Rádio e Televisão. Aí, com o passar dos anos, eu ia sempre dialogando com os alunos que faltavam bibliografias em português aprofundadas sobre o tema. Até que um dia um aluno virou e deu uma indireta: por que você não faz? Aí isso me estimulou depois a pensar no tema do doutorado por causa do ineditismo. Depois o doutorado eu terminei em 2019, depois a gente viu muitas mudanças na pandemia, aí eu consegui concretizar como livro em 2022, né, com 350 páginas, um livro de fôlego que eu tentei categorizar os principais conceitos dessa área de programação, dessa área de gestão de programação, trabalhar, né, as estratégias e as táticas e classificar os formatos também, tanto os autopromocionais quanto os publicitários. Então o livro se chama, né, Programação de TV, Conceitos, Estratégias, Táticas e Formatos, tem e-book e tem livro físico também. Disponível nas melhores livrarias do país. Bom, queria agradecer a presença de vocês dois, acho que foi um papo, uma conversa muito construtiva, muito importante para o nosso setor, para o setor de comunicação, para o setor de audiovisual como um todo. Então, dizer que o SETCast está de portas abertas para quando queiram vir trazer novidades da Faculdade Casper Libero, também relacionadas à comunicação, e é uma grande honra. E obrigada. Eu que agradeço o convite, Deise, né, e estou, né, à disposição para participar do podcast, mas um podcast que você me convide. Obrigado pela audiência.
Obrigado, Deise. Passou super rápido, né? E esse trabalho que vocês fazem com o SETcast é super importante, né? Porque as diferentes mídias da SET, elas também deixam os professores e os profissionais constantemente atualizados. É uma conexão da academia com o mercado. Que bom, fico feliz de escutar isso. Obrigada, professor. Obrigado. E obrigada a você que esteve conosco até o fim, mais esta edição do SETcast. Queria dizer que estamos aqui gravando nos estúdios da VEM TV. Desta vez aqui é na SET Expo 2025. Lembrando que temos direção executiva de Igor Moraes, direção de imagem e áudio de Giovanni Fernandes e Vladimir Silva. A coordenação é de Fernanda Vil e Giovana Souza. A produção é de Fábio Pereira. E a apresentação, euzinha aqui, Deise Feitosa. Muito obrigada por sua audiência. E para saber mais sobre a SET, basta acessar set.org.br. Espero você lá como sócio. Até o próximo episódio.